Toda clínica que cresce enfrenta o mesmo problema. As informações do paciente começam a se espalhar. Um pedaço está na agenda, outro no prontuário, outro no financeiro, outro no WhatsApp, outro em uma pasta de documentos, outro na cabeça da secretária. E quando isso acontece, a clínica pede tempo, pede controle, aumenta o risco de erro e passa a depender demais de pessoas específicas para funcionar bem. A ficha do paciente do consultório Prime foi criada para resolver exatamente esse problema: concentrar em uma única visão tudo o que a clínica precisa saber para atender, agendar, cobrar, documentar, auditar e acompanhar cada paciente com segurança. A primeira coisa importante é entender que isso aqui não é apenas um cadastro de paciente. A ficha funciona como uma central operacional do paciente dentro da clínica. Para a recepção, ela ajuda a agendar e organizar a rotina. Para o profissional de saúde, ela concentra prontuário, documentos, anamnese e inteligência artificial. Para o financeiro, ela mostra regras de cobrança, faturas e pendências. Para o gestor, ela traz rastreabilidade, controle e segurança. Cada perfil acessa aquilo que faz sentido para a sua função, reduzindo o ruído, protegendo dados sensíveis e melhorando a produtividade da equipe. Um dos grandes desafios de clínicas é proteger informações sensíveis sem travar a operação. No consultório Prime, o acesso à ficha é controlado por perfil de usuário. A clínica define quem pode visualizar, alterar, acessar prontuário, documentos, financeiro, auditoria e outras funcionalidades. Além disso, existe o vínculo entre paciente e profissional. Isso significa que um profissional restrito só enxerga os pacientes que estão vinculados ao atendimento dele. Na prática, a clínica ganha uma camada importante de segurança. O profissional acessa o que precisa para atender, mas não fica exposto a informações de pacientes que não fazem parte da sua atuação. Em clínicas multidisciplinares, um mesmo paciente pode ser atendido por psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, nutricionista, médico e outros profissionais. Na ficha do paciente, é possível vincular quantos profissionais forem necessários ao caso. E esse vínculo não serve apenas para acesso. Ele influencia a operação da clínica. O sistema pode considerar esse profissional para agenda, cobrança, indicadores, auditoria e regras financeiras específicas. Por exemplo, o valor cobrado do paciente pode variar conforme o profissional que realiza o atendimento. Se não houver uma configuração específica, o sistema usa o padrão do profissional ou da clínica. Isso resolve uma dor muito comum: clínicas que cobram valores diferentes por profissional, especialidade ou combinação de atendimento, mas tentam controlar tudo em planilhas ou na memória da equipe. Na aba Agenda, a clínica acompanha os atendimentos vinculados ao paciente. A recepção pode criar atendimentos avulsos ou recorrentes, cancelar consultas em massa quando necessário e consultar a disponibilidade dos profissionais. Mas o ponto mais importante é que a agenda não vive isolada. Ela conversa com o resto da ficha. Se o paciente falta, essa informação impacta o fechamento financeiro. Se a falta tem justificativa, o sistema sugere isenção de cobrança. Se o paciente está inadimplente, a ficha exibe esse alerta de forma clara. Se a clínica exige contrato assinado para agendar, o sistema ajuda a impedir que o processo avance sem regularização. Ou seja, o agendamento deixa de ser apenas uma marcação de horário e passa a fazer parte da gestão real do paciente. Uma dor clássica da recepção é encontrar o melhor horário com o profissional certo, na sala certa, sem gerar conflito e sem deixar buracos na agenda. O consultório Prime ajuda nesse processo com inteligência de disponibilidade. O sistema considera a agenda do profissional, a disponibilidade de sala, feriados, duração da consulta e regras operacionais da clínica. E mais, ele pode considerar fatores como a nota social do profissional, baseada em pesquisas de satisfação, e a possibilidade de encaixar atendimentos próximos, otimizando a ocupação da agenda.
Na prática, isso ajuda a clínica a agendar melhor, ocupar melhor seus profissionais e oferecer uma experiência mais organizada para o paciente. Agora chegamos a uma das áreas mais importantes da ficha, o prontuário. Em muitas clínicas, cada profissional registra de um jeito, em um lugar diferente, com pouca visibilidade para o restante da equipe. No consultório Prime, o prontuário é multidisciplinar. Os profissionais autorizados conseguem acompanhar o histórico do paciente em uma linha organizada por data. Cada lançamento pode ter um tipo: evolução terapêutica, anamnese, avaliação familiar, pedido de exame, orientação, entre outros. A clínica também pode criar modelos prontos de prontuário. Assim, o profissional não começa do zero. Ele pode abrir o modelo pré-preenchido, ajustar o conteúdo e registrar com mais agilidade. Isso reduz retrabalho, aumenta a padronização e melhora a qualidade dos registros clínicos. Outro ponto essencial é a rastreabilidade. Quando um profissional edita um registro do prontuário, o sistema guarda o histórico das versões. Isso significa que a clínica não perde o que foi registrado antes. Ela consegue preservar a memória da informação, saber que houve alteração e manter maior segurança sobre os registros clínicos. Para clínicas e profissionais de saúde, isso é muito importante, porque prontuário não é só uma anotação. É um documento sensível, técnico e juridicamente relevante. A ficha do paciente também conta com a Alice, a inteligência artificial do consultório Prime. E aqui é importante destacar: não é IA para enfeitar o sistema. É IA aplicada à rotina da clínica. A Alice pode apoiar o profissional na transcrição de consultas, na organização de informações, na geração de registros no prontuário e na criação de checklists de pendências do paciente. Isso ajuda a resolver uma dor enorme. Profissionais que saem de uma sessão para outra com pouco tempo para registrar tudo com qualidade. Com a Alice, a clínica transforma fala, histórico e contexto em informação organizada para a continuidade do cuidado. Imagine uma anamnese, uma consulta inicial ou uma conversa importante com o responsável pelo paciente. Com o consentimento conduzido pela clínica, o profissional pode microfonar a conversa e utilizar a Alice para transcrever o atendimento. Depois, o sistema gera automaticamente um lançamento no prontuário com resumo, insights, sugestões e pontos relevantes. E se o profissional quiser consultar a conversa original, a transcrição integral fica acessível. A grande vantagem é que a clínica ganha memória. Aquilo que antes ficava perdido em uma conversa, em uma mensagem ou na cabeça de alguém, passa a fazer parte do histórico organizado do paciente. A Alice também pode ler o histórico do prontuário e gerar um checklist de pendências do paciente. Esse checklist aparece na lateral da ficha para quem tem acesso ao prontuário. Ele pode trazer itens como orientações para a família, pontos de atenção, estratégias a acompanhar, demandas escolares, autonomia, comportamento e outras pendências clínicas. Cada item pode ser marcado como concluído. Na prática, isso ajuda a equipe a não perder continuidade. A clínica deixa de depender apenas da memória dos profissionais e passa a ter uma visão mais clara do que ainda precisa ser acompanhado. Outro diferencial importante é a anamnese digital. Em vez de entregar uma ficha de papel ou mandar um formulário frio, a clínica pode enviar um link pelo WhatsApp. O paciente ou responsável acessa pelo celular, sem precisar criar senha, e responde no próprio tempo. A experiência é guiada, com perguntas feitas por um avatar, e a pessoa pode responder falando. Ao final, a Alice consolida as respostas e cria automaticamente um registro no prontuário. Isso muda completamente a primeira consulta. O profissional já entra com contexto. A clínica economiza tempo. O paciente tem uma experiência mais moderna. E as informações chegam mais organizadas. A aba Docs permite centralizar documentos importantes do paciente.
Contratos digitalizados, laudos, relatórios, exames, documentos pessoais, autorizações e outros arquivos podem ficar vinculados à ficha. O sistema registra quem anexou, quando anexou e também controla a exclusão dos documentos. Além disso, a plataforma já está preparada para uma camada futura de app do paciente. A clínica poderá definir quais documentos ficarão disponíveis para o paciente ou responsável acessar pelo celular. Isso reduz a dependência de pastas soltas, arquivos no computador da recepção ou documentos perdidos no WhatsApp. A ficha do paciente também se conecta a modelos de documentos. A clínica pode criar templates com campos automáticos, como o nome do paciente, CPF, responsável, profissional, data da consulta, horário, duração e outras informações. Isso permite gerar declarações de comparecimento, atestados, pedidos, relatórios, autorizações e diversos documentos sem redigitar dados manualmente. Além de economizar tempo, isso reduz erro. Um documento que antes dependia de copiar e colar informações, agora pode sair preenchido com base na própria ficha e na consulta aberta. Contrato é outra dor comum das clínicas. Muitas vezes ele é criado em Word, enviado por e-mail, impresso, assinado, escaneado, salvo em alguma pasta e depois ninguém sabe exatamente qual versão está valendo. No consultório Prime, os contratos podem ser gerados pelo próprio sistema com base em modelos e dados da ficha. A clínica pode seguir o fluxo tradicional, imprimindo e anexando depois, ou pode usar a gestão eletrônica de documentos com assinatura digital. Nesse caso, o sistema envia o contrato para assinatura, acompanha o status e, quando todas as partes assinam, baixa o contrato assinado e substitui o original na ficha. Se houver pendência, a ficha exibe lembretes para cobrar a assinatura ou regularizar o contrato. Isso dá muito mais controle para a clínica e reduz risco de atendimento sem documentação adequada. Na aba Financeiro, a ficha mostra uma das grandes forças do consultório Prime: a cobrança conectada à operação real da clínica. Aqui, é possível configurar regras específicas de faturamento do paciente, observações para quem faz o fechamento, valor por profissional e condições particulares. Isso é essencial para clínicas que têm pacientes atendidos por vários profissionais, com valores diferentes, regras de coatendimento, convênio, bonificações ou exceções. A ficha também lista as faturas geradas para aquele paciente, indicando o período, status de pagamento, envio pelo WhatsApp e possibilidade de reemissão em PDF. O financeiro deixa de depender de conferência manual em planilha e passa a trabalhar com dados conectados à agenda, ao status da consulta e às regras do paciente. Na hora de fechar o faturamento, o sistema diferencia automaticamente os status das consultas: consulta realizada, falta do paciente, falta justificada, falta do profissional, cancelamento, banco de horas, bonificação e outras situações podem ser tratadas de forma organizada. Se o paciente faltou e existe uma justificativa, o sistema sugere isenção da cobrança, mas a decisão final continua sendo do administrativo ou financeiro. Essa é uma característica importante do consultório Prime. O sistema facilita, organiza e sugere, mas não tira a responsabilidade da clínica. O resultado é menos cobrança errada, menos desgaste com famílias e mais segurança no fechamento mensal. Quando existe inadimplência, a ficha sinaliza isso de forma clara. Assim, a recepção, o financeiro ou o gestor não precisam descobrir o problema tarde demais. A informação aparece no contexto certo, no momento em que alguém está olhando ou operando a ficha daquele paciente. Isso ajuda a clínica a tomar decisões com mais consciência, seja para cobrar, negociar, manter o atendimento ou escalar o caso para o responsável financeiro. A ficha também pode controlar a autorização de uso de imagem.
Quando a clínica envia solicitação pelo WhatsApp, o paciente ou responsável responde pelo próprio botão da mensagem. Se autorizar, a ficha exibe um badge positivo. Se negar, exibe a sinalização correspondente. E existe uma regra importante. O operador pode rejeitar uma autorização, mas não pode aprovar manualmente em nome do paciente. Ou seja, a clínica pode bloquear o uso, mas não pode forçar consentimento. Isso ajuda a proteger a clínica e respeitar a decisão do paciente ou responsável. A aba Auditoria é uma das ferramentas mais importantes para a gestão e segurança. Ela registra eventos envolvendo a ficha do paciente, visualizações, alterações cadastrais, lançamentos de prontuário, edições, cancelamentos, ausências, faturamento, cobrança, envio de fatura, pagamento, documentos e outras ações. Isso é fundamental para responder perguntas como: quem alterou esse dado? Quem visualizou o prontuário? Quem cancelou essa consulta? Quem gerou essa cobrança? Quando essa fatura foi enviada? Quem registrou essa evolução? Para o gestor, isso significa controle. Para a clínica, significa segurança. Para a equipe, significa clareza de responsabilidade. Como estamos falando de dados de saúde, segurança não pode ser detalhe. No consultório Prime, campos sensíveis da ficha e do prontuário são armazenados de forma criptografada na base de dados. Isso inclui informações pessoais, documentos, dados de responsáveis, observações sensíveis, prontuário e outros campos protegidos pela plataforma. Somando isso ao controle por perfil, vínculo assistencial, auditoria e histórico de versões, a clínica ganha uma estrutura muito mais segura para operar informações sensíveis do paciente. Outro ponto importante é que cada clínica tem uma realidade. Algumas precisam de dados escolares, outras não. Algumas exigem CPF e RG, outras trabalham com cadastro mais simples. Algumas querem controlar contrato antes de agendar, outras preferem liberar a operação com alerta. Por isso, o consultório Prime permite configurar campos obrigatórios e ocultar seções que a clínica não utiliza. Isso melhora a usabilidade e evita que a equipe trabalhe com uma ficha cheia de campos desnecessários. A plataforma é segura por padrão, mas flexível para se adaptar à rotina de cada clínica. No fim, a ficha do paciente do consultório Prime resolve uma dor central. Ela tira a clínica da operação fragmentada. Em vez de agenda separada, prontuário separado, financeiro separado, contrato separado, documento perdido e informação espalhada, a clínica passa a trabalhar com uma central única do paciente. A recepção agenda melhor. O profissional registra melhor. O financeiro cobra com mais segurança. O gestor audita melhor. A clínica protege melhor os dados. E o paciente recebe uma experiência mais organizada. Essa é a diferença entre apenas ter um sistema e ter uma plataforma desenhada para a rotina real de uma clínica. Se a sua clínica ainda depende de planilhas, WhatsApp, pastas soltas, prontuários desconectados ou conferência manual para entender a vida de um paciente, talvez esteja na hora de conhecer o consultório Prime. Entre em contato e agende uma visita. Nós mostramos na prática como a ficha do paciente pode ajudar sua clínica a ganhar controle, segurança, produtividade e uma experiência muito mais profissional para pacientes, responsáveis e equipe. Consultório Prime. A gestão inteligente do paciente, do primeiro contato ao acompanhamento completo.